Torcedor e sócio do Vasco da Gama tem que tomar cuidado com algumas narrativas que são colocadas na mídia vascaína. E nós aqui do canal vamos esclarecer, deixar tudo em pratos limpos, como dizia minha avó. Mas antes eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, para sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisar. Vou direto ao assunto, né, para não perder muito tempo, e só dizendo que você está no canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, muito prazer, se você não conhecia, seja bem-vindo, está entrando lá o nosso programa Almoço do Gigante, que é um programa de segunda a sexta, sempre no horário do almoço, 1h da tarde, 1h30, às vezes 2h da tarde, porque às vezes a gente almoça mais tarde mesmo, não é verdade? Mas vamos lá, a história é a seguinte, o Vasco tá com uma notícia aí circulando, né? Saiu ontem à noite. Aliás, essa notícia é velha. Eu já tinha falado isso aqui no canal, já tinha até explicado, mas como não estão tentando dar uma burilada na notícia, eu vou tentar esclarecer aqui. Eu vou contar a história toda, do início, meio e fim. É pequeno, é rápido, vai ser um vídeo pequeno, vai ser um vídeo rápido, mas eu vou pedir licença se eu estiver me repetindo, para poder as pessoas entenderem bem o que está acontecendo, porque o problema atual, na vida moderna, são narrativas, né? As narrativas, às vezes, são meio esquisitas. E tem muito canal embarcando aí. O pessoal tá botando o Admar Lopes uma jogada de mestre. Cara, que jogada de mestre que ele fez, não é bem assim a história, tá? Não tem jogada de mestre. Eu não vou aqui analisar a janela do Admar Lopes, não. A Admar Lopes está fazendo uma grande janela. Trouxe o Thiago Mendes, trouxe o André Gomes, trouxe agora o Cuesta. Depois que esses caras começarem a jogar, a gente vai fazer uma análise da janela do Admar Lopes, ok? Por enquanto não tem análise de janela, é uma análise de uma situação que está acontecendo. Vamos explicar. O problema está em Vasco e América Mineiro, tá? Lá no início do ano, em janeiro, o Carille chegou à conclusão que o Barros não era jogador para o Vasco. O Barros estava vindo do Amazonas, né, no empréstimo. O Vasco emprestou o Figueiredo e emprestou o Barros para o América Mineiro. Emprestou de graça. O América Mineiro não pagou nada por esse empréstimo. Mas o Vasco colocou no contrato, é verdade, dá vontade de rir, eu já contei essa história aqui, uma cláusula, né? O América Mineiro deve ter pedido e o Vasco aceitou, enfim, de qualquer maneira, um contrato que os dois assinam, os dois toparam a cláusula, né? De uma multa que o Vasco teria que pagar de R$1 milhão caso se arrependesse do empréstimo e quisesse o Barros de volta. Na época, eu até brinquei, fiz uma analogia aqui com o controle do videogame. Eu tenho um controle do videogame que eu não estou usando, meu vizinho pede emprestado. Aí eu empresto meu controle para o meu vizinho. Passa-se um período, passa-se 6 meses, que o controle está lá na casa dele. Eu resolvo voltar a jogar videogame e falo, pô, cara, meu controle tá aí, me devolve meu controle. Ele, pô, para te devolver você tem que pagar R$1.000. Não faz o mínimo sentido, porque quando ele pegou o controle, ele pegou de graça. E aí eu quero pegar aquilo que é meu, eu tenho que pagar por aquilo que é meu. Não faz sentido algum, mas era o contrato do Vasco. O Vasco fez esse contrato. E aí o contrato também previa que essa multa de R$1 milhão, ela era correspondente ao tempo que faltava de contrato. Então, quando o Vasco quis trazer o Barros de volta, faltava ainda 6 meses de contrato. Então, o Vasco teria que pagar uma multa de R$500 mil. E aí, a notícia que está rolando, que o Admar fez uma jogada de mestre, porque o Vasco não pagou nada pelo Barros, trouxe o Barros sem pagar nada. O que não é verdade. Agora que começa a narrativa e a forma como a pessoa conta. O Vasco não pagou nada e o Barros veio. Isso é uma meia verdade. Realmente, o Vasco não precisou pagar nem R$1 milhão, nem os R$500 mil e o Barros foi devolvido. Mas não foi de graça. Porque a jogada de mestre do Admar foi que também no início da janela, lá em janeiro, o Vasco tinha um contrato de preferência sobre um jogador do América Mineiro, chamado Matheus Henrique. Para o América Mineiro vender esse jogador, ele teria que consultar primeiro o Vasco. Era um contrato. O Vasco, quando emprestou o Barros e o Figueiredo para o América Mineiro de graça, emprestou de olho em alguns jogadores do América. E botou em contrato isso, que olha, se você vender esses jogadores sem me consultar, você tem que pagar uma multa de R$1.300.000. O América Mineiro também concordou com isso, para poder receber os dois jogadores, né? E aí o Vasco empresta os jogadores de graça e coloca a multa de R$1 milhão
e ele colocou a multa de 1.300.000 se eles vendessem o jogador. Acontece que o Matheus Henrique foi vendido por Shabab Al-Wali pelo valor lá do América Mineiro, e o América Mineiro não consultou o Vasco. Então, em contrato, o América Mineiro devia 1.300.000 ao Vasco, que por contrato, quando pediu o Barros de volta, devia 500 mil reais. Deu para entender? O que o Ademar Lopes fez foi chegar para o América e falar: olha, vamos fazer o seguinte, eu não te pago esses 500 mil reais, você não me paga 1.300.000, me devolve o jogador. Porque o América Mineiro falou que o Vasco podia cobrar 1.300.000 dele na justiça. Agora, eu não vou liberar o Barros, só se você me der os 500 mil reais. O América Mineiro estava com o Barros. E aí o Vasco fez um acordo: então eu não te cobro 1.300.000 e você não me cobra esses 500 mil e me devolve o Barros. Fica elas por elas. Onde é que está a jogada de mestre nessa história? Nessa história, o Vasco perdeu 900 mil reais. Um contrato maluco de emprestar alguém um ativo teu com multa, já é um contrato louco isso, e ainda você perdeu 900 mil reais. Porque se você tivesse os 500 mil, tu pagava os 500 mil pelo Barros, trazia o Barros, que estava um contrato de doido, e recebia 1.300.000 do América de Minas. Mas o Vasco teve que abrir mão desses 1.300.000. 1.300.000 menos 500 mil dá quanto? 1.300.000 dá 800, né? 8,513. É 800 mil reais. O Vasco, então, abriu mão de 800 mil reais. Quanto que o Vasco, então, pagou para ter o Barros aqui? 1.300.000. O Vasco pagou 1 milhão. O Vasco não pagou 1 milhão do contrato que tinha, nem os 500 mil. O Vasco pagou 1 milhão. O Vasco abriu mão de 1.300.000. Então, qual foi o custo de você ter o Barros hoje no Vasco? O custo foi abrir mão de 1.300.000. O Vasco vai deixar de receber 1.300.000. Então, esse é o custo do Barros, que era um custo de 500 mil. Não tem jogada de mestre nenhum, é prejuízo. O Vasco tomou um baita de um prejuízo por um contrato mal feito, que não é culpa do Ademar, não estava aqui quando ele fez, mas não tem costura de gênio. Quem se deu bem foi o América Mineiro, pô. O América Mineiro abriu mão de 500 mil, mas economizou os outros 800 pau. Queria ter que pagar 1.300.000. Então, pro América Mineiro foi negociação, pro Vasco não. O Vasco tem um custo, o Barros veio pro Vasco por 1.300.000, cara. Ora, alguém consegue me explicar diferente? Onde está a jogada de merda? Essas narrativas de querer enaltecer diretor, Eu não faço crítica pela crítica aqui, não faço. Não tem viés político nenhum nessa história. Mas essa é a verdade tem que ser dita. O Vasco fez um péssimo negócio. Desportivamente, ok, tinha que trazer o Barros, concordo em trazer o Barros. Mas era melhor ter pago os 500 mil e receber 1.300.000. Nem que recebesse na justiça com juros ou com a correção depois. Ora, era mais negócio. Agora, se eu, para eu ter o Barros, eu tive que abrir mão do processo, aí essa notícia saiu ontem do Vene Casagrande, que o Vasco costurou um acordo por causa do Matheus Henrique e tal, e aí o América Mineiro liberou o Barros de graça. E hoje tem a notícia que o Vasco foi no processo, que já tinha rolado o processo, o Vasco já tinha movido um processo contra o América Mineiro, e o Vasco foi hoje e desistiu do processo contra o América Mineiro de 1.300.000. Então, quanto custou o Barros, meus amigos? O Barros custou 1.300.000. Era só 500, mas o Vasco pagou 1.300.000. Ah, mas o Vasco não teve que botar a mão no bolso, não, mas botou, né? Porque acabou deixando de receber uma grana. Então, essa verdade tem que ser, a matemática tem que ser falada aí. Essa conta tá errada. Essa forma de enxergar as coisas, de fazer uma narrativa de que, olha, o Ademar foi sensacional, fez uma costura maravilhosa. O Vasco não fez costura nenhuma boa pro Vasco. Fez um péssimo negócio. O negócio bom foi pro América de Minas. O Vasco foi um péssimo negócio. Se o Vasco tivesse os 500 mil, pagava os 500 mil, pegava o Barros e recebia 1.300.000. O custo seria 800 mil positivo. O Vasco ainda pagou, o Barros recebeu mais 800 mil reais. Né? Porque ele recebeu 1.300.000, 1.300.000 tira 500, que foi o custo que eu dei para o América de Minas, e recebeu mais 800 pau. Então, ok. Nessa história, ganhei 800 mil. Mas nessa história, o Vasco perdeu, foi 1.300.000. Ele abriu mão de receber 1.300.000. Não pagou 500, mas também não recebeu 1.300.000. Então, o Vasco abriu mão de 1.300.000. Esse é o custo do Barros. Olha que beleza. Então, tem que ter cuidado com as narrativas que ficam querendo... Não sei se é para enganar o torcedor, se é para babar ovo de gestão, de diretoria. A verdade é essa. O Vasco fez um péssimo negócio no contrato lá atrás, e aí a culpa não é do Ademar, a culpa é do Marcelo Banana, do Felipe, do Pedrinho, que fizeram esse contrato lá em janeiro,
E agora, para consertar o problema, para trazer o Barros, que é um acerto, trazer o Barros foi um acerto, provou isso no jogo contra o Botafogo. Para fazer isso, teve que abrir mão de 1.300.000. Beleza, que bonito. Essa é a verdade da história. Não é essas narrativas que o Admar, um gênio, conseguiu fazer um arranjo. Enquanto, pô, abrindo mão desse dinheirama toda, me chama lá que eu faço, pô. Me dá essa autonomia de eu abrir mão desse dinheiro todo que eu faço esse acordo, pô. Esse acordo foi muito bom. O América Mineiro deve ter soltado fogo nessa hora. Nem deve ter acreditado que o Vasco propôs uma estupidez dessa. Mas esse é o Vasco que a gente conhece. Esse é o Vasco que rasga dinheiro, que joga dinheiro fora. Valeu? Era só para deixar isso claro, porque está tendo uma narrativa que o Admar fez um acordo, uma jogada de mestre. Tem alguns canais botando jogada de mestre. Eu botei de propósito na capa jogada de mestre, porque tem canal com esse título no vídeo: jogada de mestre. Admar faz uma jogada de mestre. E o assunto é esse. E não tem jogada de mestre nenhuma. O Vasco trouxe o Barros pelo custo de 1.300.000, porque hoje o Vasco acabou de abrir mão no processo, pediu para encerrar, engavetar o processo de cobrança de 1.300.000 ao América por causa da venda por Shabab Al-Wali do Matheus Henrique. Então, o Vasco custeou o Barros por 1.300.000. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Mais tarde a gente vai trazer às 7 horas da noite o programa Resumo do Gigante, com as últimas notícias do Vasco ao longo do dia. Será que o Vasco já vai fechar mais um zagueiro? Tem um zagueiro filho aí do Fenerbahçe, pode ser que seja esse o jogador que o Vasco vai fechar, visto que Nathan Silva realmente subiu no telhado e provavelmente não vai ser jogador do Vasco. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.